Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao canal Foco Analítico. No vídeo de hoje eu quero te mostrar como você consegue criar uma medida index para poder calcular o volume acumulado, o total acumulado de vendas dentro do ano. E como você consegue utilizar alguns parâmetros de filtro para mudar o final do ano fiscal, por exemplo, ou para adicionar alguns outros filtros adicionais. Eu vou te mostrar três maneiras bem simples de fazer isso que vão produzir o mesmo resultado. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá? Muito bem, nesse exemplo de hoje, eu estou utilizando aqui uma base de dados fictícia de uma empresa onde nós temos o volume total de vendas pelo período. Então, esse dashboardzinho simples aqui, ele está mostrando para você o total de vendas a cada mês nos últimos 3 anos de dados, né? Que é 2020, 2021 e 2022. Então, nós temos o filtro aqui do lado, está mostrando. Eu tenho dois marcadores aqui, né? Um deles é aquele indicador de KPI, que mostra ali quando está tentando atingir uma meta, né? Quanto que ele já atingiu. E esse que é um rótulo simples aqui, olha lá, esse cartão aqui mostrando o total para o período selecionado. Né? Então, todos os meses aqui somados está me dando 244 milhões de reais em vendas. Né? Se eu selecionar só o ano de 2022, 75. Mas o que aconteceria se você, por exemplo, diretor de marketing, você quiser acompanhar o valor acumulado de vendas para o período ou para o ano fiscal, o ano calendário que você está olhando? Ou, por exemplo, você é um diretor de vendas, você quer acompanhar a performance do seu time de vendas ou de um time regional de vendas. E você não quer ver simplesmente a sazonalidade das suas vendas por mês, mas você quer ver no mês 10, por exemplo, quanto eles já atingiram de vendas dentro do ano total. Então, é isso que eu vou mostrar para você hoje, como você pode criar essa medida de total de vendas acumulada dentro do ano, e eu vou mostrar para você três formas de fazer isso dentro do Power BI. Elas são bem semelhantes, mas com algumas nuances diferentes, então fica aqui para você poder acompanhar tudo. Tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, não se esqueça de dar o joinha no vídeo se você gostar, para a gente sempre estar aqui trazendo conteúdo de qualidade para você. Então, a primeira forma que eu vou mostrar para você é utilizando uma medida index chamada Total YTD, né? Ou em inglês Total Year to Date. Então eu vou mostrar como é que isso funciona para você. Esse gráfico aqui, de novo, ele está mostrando aqui o total de vendas a cada mês, né? A gente pode levar o mouse aqui e ver, mas eu quero criar então uma medida que vai somar, né? Mês 1 mais o mês 2 mais o mês 3 e fazer isso de forma acumulada. Então eu vou te mostrar como é que isso funciona. Eu vou selecionar aqui a minha tabela vendas do lado direito, porque eu quero criar essa medida dentro da tabela vendas. E depois de selecionado, eu vou vir aqui em cima no botão chamado nova medida. Quando eu clicar, ele vai abrir a minha barra de fórmulas aqui, parecida com a barra de fórmulas do Excel, e é onde eu vou digitar então a minha fórmula DEX. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de você enxergar. Olha lá. E nós vamos utilizar então essa função. Eu vou dar o nome para ela aqui, ó, de total de vendas do ano. Tá? E eu vou chamar aqui de. Vou dar um nome aqui da fórmula que eu vou usar para a gente comparar depois essas medidas uma com a outra. Tá bom? Então eu vou usar o símbolo de igual, né? Dei primeiro o nome da minha medida, depois o igual. Vou dar um Alt Enter aqui para vir para a próxima linha, para ficar bem organizada a minha sintaxe index. E eu vou usar então chamar essa fórmula, que é essa daqui, ó, total YTD, total year to date. Então essa fórmula ela vai pedir dois elementos ali obrigatórios e tem dois elementos que são opcionais. Essa é a sintaxe dela. Né? Então essa fórmula ela vai te retornar um número, um valor. Então você pode, por exemplo, pedir para somar o valor acumulado de vendas no período do ano, você pode pedir para contar quantas vendas, né, quantas transações foram feitas no período do ano, qual que é a média para todos aquele período do ano, qual que é o valor máximo, o valor mínimo. É isso que a expressão vai te dar, igual na fórmula calculate lá, que tem algum outro vídeo aqui que eu vou pôr o card para você, que o John explicou como que funciona. Mas aqui o que nós queremos? Nós queremos a soma, então vou chamar aqui a função sum, da minha coluna chamada total vendas, e chamar aqui, ó, total vendas, vou fechar o parênteses dessa fórmula sum, e vou dar uma vírgula. Então o primeiro argumento da minha função é esse. Primeiro eu quero calcular o total de vendas, e aí ele vai me falar qual que é o período. Então você vai chamar lá a coluna sua que tem as suas datas, né? No meu caso eu tenho uma coluna lá na tabela calendário, é a que eu estou usando, a minha tabela de data, esse cara aqui.
E os outros dois argumentos a gente não vai entrar muito em detalhes agora, mas o terceiro ali é um argumento opcional, se você quiser fazer algum filtro específico, e o último é se você quiser mudar o último dia do ano, a gente já vai falar sobre isso. Vou fechar o parênteses por enquanto aqui, para finalizar a fórmula, vou dar um Enter, deixa eu sair do zoom aqui, e ele criou essa medida para mim, se eu olhar aqui na minha tabela de vendas do lado direito, ó, todas as suas medidas criadas têm esse símbolozinho da calculadora, dizendo que você criou essa medida index, não necessariamente é um agrupamento que vem da sua tabela lá do seu banco de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa tabela, essa visualização aqui, ó, para nós podermos comparar as duas. Então, eu vou jogar essa segunda aqui para baixo. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho dela aqui. Opa, aí. E agora, ao invés de usar, então, o total de vendas aqui no eixo Y, eu vou clicar e arrastar essa medida index que nós criamos. Olha lá. Então, o que ele fez aqui? Ele criou essa medida, e é exatamente o que nós estamos buscando aqui nesse vídeo, que é o valor acumulado de vendas. Então, se eu selecionar aqui, vamos filtrar só o ano 2022 para ficar mais fácil a nossa análise. Ó. Em janeiro de 2022, o total de vendas foi 5,8 milhões de reais. Se eu for no meu gráfico aqui de baixo, olha lá, 5,8 milhões. Então, janeiro bate, né, os dois valores. Em fevereiro, olha lá, 5,1 milhões. Então, se eu somar esses dois, vai dar quanto? 10,9 mais ou menos. Olha o mês 2 aqui, 10,9. Então, o gráfico de baixo está fazendo o acumulado de janeiro, mais fevereiro, mais março. E isso vai te mostrar, então, o total acumulado para o ano em questão. Como a gente está olhando aqui para 2022, e esse é o último período de dados que eu tenho, então ele vai mostrar o ano completo. Estou gravando esse vídeo de 2023, significa que 2022 está completo, né? Mas se você estivesse no meio do ano de 2022, por exemplo, ele ia mostrar o total de vendas acumulado até aquele ponto, que é onde você tem dados para selecionar. Se eu tirar o filtro de 2022, olha lá o que acontece. Ele vai somando janeiro, fevereiro, chegou em dezembro, atingiu o pico aqui, e aí em janeiro ele volta, porque virou o ano, né, e a fórmula faz isso, ela começa a somar então só para o período do ano calendário. Então essa é a primeira forma de fazer. A segunda forma de fazer é através da fórmula index chamada dates YTD, né? Dates year to date. E você geralmente vai usar isso como um parâmetro de filtro dentro da função calculate. Então você vai atingir o mesmo resultado, eu já vou mostrar para você, mas só para entender que as duas fórmulas elas produzem o mesmo resultado, mas são funções um pouco diferentes. Essa que nós acabamos de usar vai te dar um número como resultado, seja lá a soma ou a contagem, e a segunda que eu vou te mostrar, na verdade, vai gerar uma tabela com todas as datas dentro daquele ano, e você vai usar isso como um filtro dentro da função calculate. Então, como que eu vou fazer isso? Mesma forma, vou selecionar aqui minha tabela vendas, vou vir aqui na função nova medida, deixa eu dar um zoom para vocês aqui, olha lá. E agora essa medida eu vou chamar total de vendas no ano, acho que é assim que nós chamamos, né? Dates, YTD, só para a gente diferenciar uma medida index da outra. Então vou dar um Alt Enter, e aí essa função ela vai funcionar dentro da fórmula calculate, dentro da função calculate. Então, a função calculate, você geralmente coloca uma expressão para agrupar valores e aí aplica então os seus filtros. No nosso caso, o que nós queremos? Nós queremos a soma, igualzinho nós fizemos com a outra lá, do que? Do meu total de venda. Olha lá. E agora então, olha lá a sintaxe da expressão. Né? Os filtros são opcionais para a função calculate. Então qual que é o filtro que eu quero aplicar? Eu quero somar somente as datas cumulativas dentro do ano calendário. Então eu vou chamar a função que eu estou explicando aqui, dates YTD. É essa função aqui. Ó. Essa só tem dois argumentos, um obrigatório e um opcional. O obrigatório quem que é? A minha coluna de data. Então, no meu caso, essa tabela calendário, coluna data. E o segundo argumento aqui é opcional, que é se você quiser mudar a data final do ano, que eu já vou explicar também. Por enquanto, eu vou fechar o parênteses aqui, fechar um segundo parênteses para a função calculate e vou dar um Enter. Deixa eu sair do meu zoom aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa tabela aqui de cima. Ó. Vamos jogar esse cara aqui para cima, criar uma cópia e jogar esse outro para baixo. Tá? Então de cima foi total YTD e a de baixo, então nós vamos mudar para dates YTD. Vamos vir aqui onde eu criei a minha fórmula. Ó. Então vou clicar e arrastar aqui para o meu eixo Y. Olha lá.
Então veja que a de cima aqui está no título do gráfico, tá? No título da visualização aqui. A de cima está usando a função DEX total YTD e a de baixo dates YTD. Veja que elas produzem exatamente o mesmo resultado, só que elas funcionam de forma diferente. A de cima produz um número como resultado, soma, média, o que quer que seja, e essa de baixo você geralmente vai usar dentro do Calculate como um parâmetro de filtro. Para que dentro do Calculate, se você precisar aplicar outros filtros, beleza, e esse é um dos filtros que vai somar, então, cumulativamente, ou contar o número de transações cumulativamente, qualquer que seja a sua expressão dentro do Calculate, mas o argumento de filtro aqui vai ser cumulativo dentro daquele ano ali. Então, se eu filtrar aqui 2022 somente, olha lá, produz exatamente o mesmo resultado. A gente pode aqui ir lá no mês 7, ó, 42 milhões, mês 7, 42 milhões, exatamente o mesmo resultado. Então essa é a segunda forma de você fazer, calcular o valor acumulado dentro do ano. Agora eu vou mostrar para você a terceira maneira que você pode fazer isso. Então a terceira maneira, eu vou apagar essa de baixo aqui, ó. Então, a terceira maneira para você fazer isso é usando uma funçãozinha bem bacana do Power BI chamada medida rápida. Então, nós vamos gravar mais alguns vídeos aqui falando mais sobre isso, mas essa é uma forma muito boa para você que não tem tanta experiência em DAX, não sabe tanto a sintaxe de digitar essas fórmulas. Então, o Power BI ele tem essa forma aqui de você criar algumas medidas simplificadas. Se você quer dividir uma coluna pela outra, se você quer somar uma coluna com outra, ou se você quiser aplicar alguns parâmetros de time intelligence, de datas, como é o caso de acumulado dentro do ano. Então, eu vou mostrar como você faz isso. Eu vou selecionar aqui a minha tabela vendas, eu quero criar essa medida lá dentro, e eu vou selecionar aqui essa opção, ó, medida rápida. Você também pode clicar com o botão direito aqui, ó, e clicar aqui, ó, novas medidas rápidas, tá bom? É o mesmo. Vou clicar no botão aqui, e aí ele vai abrir então essa nova aba aqui, deixa eu dar um zoom para vocês. Opa, olha lá, essa nova aba aqui, onde você vai selecionar os valores, primeiro qual que é a fórmula que você quer calcular, né? Veja que eles têm várias opções nessa lista. O que eu quero aqui, ó, inteligência de dados temporais, e é essa opção aqui, ó, total do ano até a data. Então vou selecionar essa opção, e aí ele vai pedir dois argumentos. Primeiro, o valor de base, que no meu caso vai ser o que? A soma de vendas. Então vou buscar lá o meu total de vendas, aqui, total de vendas, e data de novo, a sua tabela calendário, o seu campo de data. Olha lá. Vou dar um zoom out aqui, e aqui embaixo você vai clicar em adicionar. E ele criou então esse total de vendas YTD, né? Ele deu esse nome automaticamente que você pode vir aqui e mudar se você quiser. Ó, total de vendas no ano, medidas rápidas. Tá? Só mudei o título ali. Então, vamos selecionar essa opção para a gente ver o resultado que ela produz. Então, nessa tabela de baixo aqui, eu vou fechar aqui essa abinha que ele criou. Ao invés de usar essa opção Dates YTD, eu vou selecionar esse terceiro cara aqui. Ops, deixa eu ver qual que era. Aqui, essa segunda aqui. Ó. Eixo Y, ó. Medidas rápidas. Então, veja, ele produziu exatamente o mesmo resultado. E essa função que você utiliza medidas rápidas, veja que é drag and drop, né? Você clica e arrasta ali, é bem facinho para você mexer, não precisa entender de DAX, não precisa digitar nada, se preocupar com a sintaxe. O Power BI, na verdade, ele criou essa medida para você em DAX. Então, se eu selecionar essa medida criada aqui do lado direito, veja que ele abre aqui a minha barra de fórmulas, olha lá. E nada mais foi do que ele utilizou a primeira opção que nós fizemos lá, né? Total YTD. Olha lá. Igualzinho nós criamos, olha lá. Ele puxou a função soma do total de venda e calendário data. E veja que essa função ela tem mais argumentos, eu posso vir aqui manualmente e adicionar mais argumentos se eu quiser. Então, a função medidas rápidas, na verdade, ele cria uma medida, como se você estivesse digitando no DAX, só que ele faz isso para você através do seu clique e arraste ali, se você não tem tanta experiência. Isso é legal porque se você não sabe muito bem como criar uma função de soma, somar duas, você pode ir lá usar essa função medida rápida, criar e ver como que o Power BI criou isso para você. E aí você entende a sintaxe e você consegue replicar aquilo dentro de DAX também. Muito legal, né? Agora o que eu quero mostrar para você é como você consegue utilizar aqueles argumentos opcionais dentro dessas funções que nós aprendemos. Então eu vou pegar como exemplo esse cara aqui, cadê? Vamos utilizar aquele primeiro que nós criamos lá, o Dates Year to Date. Vamos utilizar esse aqui como exemplo, tá?
Eu vou apagar esse visual aqui de baixo, vou aumentar um pouquinho esse visual e vamos nos concentrar nele. Tá? Lembra que esse aqui nós criamos dentro da função calculate, então ele é um parâmetro de filtro, né? E essa função ela tem um segundo argumento, essa dates ytd, que é um argumento de filtro também, né? A diferença é que se você quer mudar qual que é o último dia do ano, espera aí, por que eu vou querer mudar o último dia do ano? Se a sua empresa, por exemplo, tem um ano fiscal que é diferente do ano calendário, e você quer medir de acordo com o ano fiscal e não o ano calendário. Por exemplo, o ano calendário termina 31 de dezembro. Esse é o padrão que essa fórmula utiliza. Mas se a sua empresa, por exemplo, o ano fiscal terminar em junho, então você consegue inserir esse filtro aqui dentro e ele entende que ele vai acumular até final de junho, vai ser o final do ano fiscal. Então você consegue inserir esse argumento aqui, ó, deixa eu aumentar o zoom para você. Ó, você consegue inserir esse argumento dentro da função ytd como um argumento opcional. Então eu vou dar uma vírgula ali e eu vou colocar isso nesse formato aqui, ó, entre parênteses. Tá? Tem outras formas de que tem outras sintaxes que ele aceita, mas essa é mais fácil para você lembrar. Coloca a data, assim como você digita, 30/6. Então esse vai ser o último dia do ano para essa função dates ytd. Tá? 30/6 entre aspas. Vou dar um enter aqui, vou sair do zoom aqui. E olha o que ele fez, o meu calendário aqui ele mudou, né? Deixa eu jogar um outro aqui para baixo, puxando a outra função lá que nós tínhamos visto, né? Aqui, ó, vamos jogar esse cara aqui e fechar. Ó, então esse de baixo é o que nós aprendemos até aqui, que o ano termina em dezembro, ó lá, mês 12. Agora aqui o ano termina no mês 6, olha o que ele faz, ó. Ele vai acumulando desde quando começou os dados ali em janeiro, chegou em junho, é o pico, ou seja, o final do ano fiscal. Julho começa, zera, né, vira a chavinha e ele começa a somar tudo de novo. Olha lá. E você pode fazer isso para qualquer data. Então, se a sua empresa, o final do ano fiscal for fevereiro, janeiro, março, junho, então você pode usar essa função para, em vez de medir a performance cumulativa do ano calendário, você pode medir pelo ano fiscal. Tá? Uma outra forma, um outro argumento que você pode utilizar aqui também, deixa eu aumentar isso daqui, é você inserir mais um argumento de filtro. Né? Então, a função, aqui, ó, a função total ytd, né, que deveria ser esse cara aqui, ó, vamos mudar aqui, em vez desse cara, é o total ytd. Beleza. Então, total ytd aqui, ó, veja que ele tem dois argumentos aqui, né? Vou dar um zoom para você enxergar melhor. Olha lá. E tem dois argumentos opcionais. O próximo argumento, o que, que é? É um argumento de filtro. Então você pode inserir aqui um filtro adicional para essa função total ytd. A dates ytd não tem porque ela já é um filtro que vai funcionar dentro do calculate. Aí você pode inserir outros filtros se você quiser. Mas essa função total ytd, você pode, por exemplo, eu quero somar todas as datas que sejam domingo somente. Né? Ou que venderam uma categoria específica. Então, nesse caso, por exemplo, ó, vou pôr aqui dia da semana. Ó. Eu tenho dentro do meu calendário o dia da semana vai ser igual a domingo. Opa, digitei errado, domingo. Olha lá. Então eu posso adicionar e veja que ele também tem aquele argumento lá, year end date. Posso mudar também quando que termina o meu ano para final de junho, por exemplo. A gente já viu isso, não vou fazer isso aqui. Mas eu quero só mostrar que você consegue adicionar mais um argumento de filtro aqui para essa função. Então, veja que assim, a cara do gráfico é o mesmo, mas se você ver os valores, eles mudaram. Né? Então, enquanto que aqui ele estava, olha aqui, o total do ano é algo em torno de 83 milhões de reais, aqui quanto que está dando? 12 milhões. Porque ele só está somando os dias da semana que foram domingo. Só as vendas do dia da semana domingo. Então você consegue inserir mais argumentos aqui dentro dessa função ytd. Bem legal, né? Eu vou apagar aqui, ó, não preciso desse argumento. E ele vai voltar ao que era antes, tá bom? Uma última coisa que eu quero mostrar para você, que não tem tanto a ver com essa função, mas já que a gente está falando de metas, né, é legal para você adicionar uma linha constante aqui para mostrar para o seu time de vendas ou para o usuário do seu dashboard o que ele está tentando atingir. Então, você consegue adicionar uma linha constante aqui de uma forma bem simples. Né? Então, eu vou selecionar aqui só o ano de 2022, por exemplo. Ó, o ano de 2022 atingiu um topo aqui de 82 milhões. Mas vamos mudar aqui
Eu não quero essa função que termina em junho. Para ficar mais fácil, vamos pôr aqui até dezembro, né? Então veja lá, dezembro eles atingiram 74 milhões. Tá? Mas qual que era a meta do ano? Você pode, nesse gráfico de linha, com ele selecionado, né, vir aqui nessa última aba aqui, ó, análise, que é uma adicionar mais análise ao seu visual. E aqui você pode adicionar qual que é a média desses dados, qual que é a máxima, a mínima e várias coisas. E uma delas é esse aqui, ó, linha constante no eixo Y. Então vou clicar aqui, adicionar linha, e você vai mudar o valor aqui. Então vamos dizer, por exemplo, que a meta dos funcionários era 90 milhões. Vou dar um Enter. Olha lá. Então ele vai adicionar o meu gráfico com uma linha constante. Eu posso até colocar um rótulo aqui, ó, ligar esse rótulo, olha lá, 90 milhões. Posso mudar ali desculpa, aqui, ó, unidades milhares. Não, ups, milhões, olha lá. Então ele fica com o rótulozinho e ele mostra que o total, né, da minha meta é 90 milhões. Então você consegue adicionar essa informação para o usuário do seu dashboard, que é muito legal, né? Então durante o ano ele está aqui, está vendo quão próximo ou quão distante ele está da meta. Uma outra coisa que você pode fazer também, em vez de digitar manualmente aqui na função analítica aqui, né, valor de 90 milhões, é criar uma medida que é uma constante. Então você pode vir aqui, ó, na aba vendas, na tabela vendas, ó, nova medida. E eu vou chamar aqui, ó, meta de vendas 2022. Qual que é o valor? 90 milhões. E aí o que eu posso fazer? Eu posso agora, por exemplo, ó, tá vendo que eu tenho aqui esse gráfico de indicadores aqui. Então eu posso, por exemplo, nesse gráfico aqui, adicionar, ó, ele permite, ó, valor de destino. Então eu posso adicionar agora aquele campo que eu acabei de criar, ó, meta de vendas, ó, valor de destino, tá vendo? Então ele mostra para você que você está em 75 milhões, mas que o seu norte aqui, a sua meta é 90 milhões. Então, uma forma, geralmente esse gráfico, essa função de você mostrar os dados cumulativos, é para você medir a performance de acordo com algum baseline, de acordo com alguma referência, seja uma meta, seja alguma coisa que você está buscando. Então, isso de adicionar linhas constantes ou essas referências é importante para ajudar o usuário do seu dashboard verificar quão longe, quão distante, se eles já atingiram a meta ou não. Né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, não se esqueçam de dar aquele super like no nosso vídeo, se inscrever aqui no nosso canal Foco Analítico e deixar os seus comentários. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma coisa que espera que nós possamos criar como conteúdo para te ajudar de alguma forma, por favor, nós sempre estamos aqui para poder trazer um conteúdo de qualidade e esperamos continuando fazendo. Tá bom? Então, um ótimo dia para você e vamos lá.